Bem-vindos! Neste vídeo iremos apresentar uma solução possível para a construção do simulador do rotor, seguindo as indicações dadas no vídeo Como simular um rotor. Comecemos por iniciar o Scilab e criar no C-Notes um fecheiro com os parâmetros definidos para o rotor e fornecidos no vídeo Como simular um rotor, aos quais acrescentamos o parâmetro tsim, que define o tempo durante o qual queremos correr a simulação. Depois de gravarmos este fecheiro com o nome elucidativo, por exemplo, dadosrotor.sce, podemos executá-lo, ficando com os valores disponíveis para utilização no Xcos. O facto de definirmos estes parâmetros a priori permite-nos a sua utilização posterior no Xcos, utilizando o nome da variável e não o seu valor, centralizando o local onde uma variável tem de ser alterada e minimizando eventuais erros lógicos de programação. Iniciemos agora o Xcos e criemos um novo modelo. Vamos começar por implementar a equação da corrente, que, como vimos, tem 3 entradas, que podemos considerar terem a ordem indicada e uma saída. Para tal, utilizamos o bloco expression. Devemos definir que tem 3 entradas e qual a sua equação, obviamente dependente da ordem escolhida para as entradas. Na expressão, podemos utilizar os parâmetros que definimos anteriormente no ambiente de trabalho. A saída desta equação corresponde à derivada da corrente em ordem ao tempo, pelo que podemos utilizar o bloco de integração para obter o valor da corrente I, que poderemos já ligar à respectiva entrada do bloco expression. Na primeira entrada do mesmo bloco temos a tensão de alimentação do motor VM, que podemos considerar como uma entrada integral que varia de 0 para 5 V no instante t igual a 1 segundo. Falta-nos ainda fornecer a velocidade de rotação ω à segunda entrada do bloco expression da corrente. Para a obtermos, podemos proceder de modo análogo ao que fizemos para a corrente, sendo que a equação da velocidade de rotação recebe também 3 entradas, mais uma vez vamos assumir que estarão na ordem indicada. A saída é a derivada da velocidade angular, pelo que teremos também de integrar no tempo para obter ω. A implementação resultante é esta. Tratemos agora de obter o momento Q necessário na segunda entrada do bloco expression da velocidade de rotação. Tanto o momento Q como a força T gerados pela hélice são função unicamente da velocidade de rotação do motor. Utilizando mais uma vez o bloco expression, agora com apenas uma entrada, podemos obter T e Q assim, sendo que devemos ligar Q à segunda entrada do bloco expression da velocidade angular. Por fim, poderemos ligar 2 blocos C-scope para visualizar a força T e o momento Q gerados pelo rotor, quando alimentado com a tensão VM. Não esquecer de alterar a amostragem para 0.001 segundos no relógio. Podemos também indicar qual a variável visualizada em cada C-scope e qual o tempo que pretendemos visualizar. No nosso caso, será igual ao tempo de simulação. Este poderá ser definido no bloco END. Depois de gravarmos o nosso modelo como rotor.xcos, estamos em condições de o executar. Para os parâmetros indicados, obtemos as curvas apresentadas para a força T e o momento Q gerados pelo rotor. Assim concluímos este vídeo. Sabendo agora como construir o simulador de um rotor, no próximo vídeo iremos lançar o primeiro projeto de avaliação correspondente à construção do simulador completo do quadrirrotor baseado no modelo apresentado. Até lá!